Sobre a escala. Aí está, bom dia pessoal. Segunda-feira. Começou então? Começou o tão esperado mês de março de 2026, 2 de março de 2026. Agora são 11 horas 28 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, estou aqui na zona norte da cidade, bairro Cristo da Redentora, onde agora eu tive o prazer de gravar mais um episódio do podcast Sem Pauta Sem Vergonha. E de fato prazer, porque foi com os caras que eu aprendi, se é que eu aprendi alguma coisa, pro bem e pro mal, nessa vida de motorista de aplicativos em Porto Alegre, que é o Antônio Aires. Já citei ele diversas vezes aqui, né? Enfim, foi uma resenha sensacional, e se deixasse a gente passava o dia inteiro conversando. E por final que ele veio me mostrar o carro dele, ele tem um Geely hoje, um Geely, baita num carro elétrico e tal. E contraditório da parte dele, porque se um dia eu aprendi ou entendi que é muito mais, minha opinião, né, muito mais vantagem para o motorista full time, bons ouvidos para isso, ter um carro alugado para se trabalhar. Quem me deu essa real foi o Antônio. Né? Ele dizia: Daniel, vende teu Focus, compra 2 carros, aluga um e trabalha com outro. Eu deveria ter feito isso em algum momento da vida, e já falei isso aqui, inclusive. Hoje está com carro próprio, porém elétrico, né? Porque as despesas que ele vai ter com o carro dele são a metade do que ele tem com o aluguel de carro, mais combustível, aquela coisa toda. E se divertindo, dando risada e cantando pneu pelas ruas de Porto Alegre, fazendo o conteúdo dele. Muito legal, foi muito bom ter falado com o Antônio. Agora são 11h30, só que agora a realidade bateu. O que tá pagando as minhas contas, por enquanto, pelo menos, são os aplicativos, meus passageiros. Então bora ligar X e começar o mês de março de 2026 de fato, né? Na minha cabeça já é 11 de março, né? É como se os últimos 10 dias pós-carnaval ali já fossem, pelo menos o movimento foi muito próximo do que eu imaginava que seria, né? Enfim. E hoje, a normalidade, se é que não tinha voltado ao normal hoje, não existe mais nenhum argumento para que seja diferente, né? Pelo jeito eu estou muito mal posicionado, porque nem tururu de refúgio tem aqui, pelo jeito. Liguei X, o aplicativo nem se movimentou. Mas é isso, né? Primeira e segunda do mês de março, voltando à realidade com tudo em Porto Alegre. Agora vamos esperar aqui, não preciso me movimentar, eu estou no meião do bairro, bem próximo a Assis Brasil, por sinal. Então só esperar um passageiro e começar a minha jornada. A minha plaquinha, que quem não viu ainda, quem não conhece, eu tiro ela nas gravações do podcast, porque fica bem atrás da cabeça do convidado. E daí essa parte aqui, ó, fica aparecendo. Aqui nesse momento a angulação não tá, vocês não estão vendo, mas fica aparecendo isso aqui, eu acho feio, ó. Mas para os vídeos, como eu rodo pro lado, pro outro, e é o dia inteiro gravando, fica impraticável tirar a plaquinha cada vez que eu vou fazer um take, né? Mas com um convidado, que é uma gravação única ali de 1 hora aproximadamente, dá para fazer. Tocou 15 pila e no Comfort. Todo esse tempo aí vai tocar no Comfort, graças a Deus, para levar ali pro bairro Jardim Itu Sabará. Então vamos lá, como é que é o nome do passageiro? Fernando. Vou lá buscar o Fernando então. Para cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Era naquele lance. Tem um bebê de colo. Tem certeza? Não tenho certeza. Não é a minha, graças a Deus. Mas tem uma moça com um bebê de colo aqui. Mas não é a minha passageira, é outra. Que vem vindo no cabelo vermelho, por sinal. Bom dia, Yasmin. Bom dia. Tudo bom, moça? Tudo ótimo. O código, por favor. 4975. Muito bem. Vamos ali na Alameda Miranda Viana. Exatamente. Bora ali. É Pedrinhas que o pessoal...
Eu acho que é Pedrinhas, o pessoal chama essa vila aqui, né? Que tem entre a Tarragóia e o Planalto. Poucas vezes eu andei por aqui na minha vida. E gravar, menos ainda. Cascais para Hospital da PUC. Bela corrida, vamos dar ali. Só que agora eu acho que não é uma boa ter dobrado aqui, mas agora vamos lá. Pegar ali naquele prédio da Cascais com o Manuel Elias, tá. Já se ajustou aqui. Dá uma volta nesse Pedrinhas. Bom, aqui não é mais vila, né? Tem uma parte da vila que eu peguei esses dias, inclusive, que eu não gravei, eu acho. Que eu achei que eu tivesse nela, mas não é. Mas enfim, tô aqui na Zona Norte, já fiz 2 corridas. E agora tô com a primeira Comfort. Já não, a primeira também foi Comfort, né? Essa é a minha última agora, que foi DX. Pegar ali no Cascais para levar para o Hospital da PUC. 25 pilinhas. Boa corrida. Horário principalmente. E também porque eu tô indo para um local de demanda, né? Sem dúvida alguma eu vou sair do Hospital da PUC com passageiro. Sem dúvida alguma não. Mas que as chances são grandes, são grandes. E aí tu para ali no... só seguir reto, tem uma área ali para embarque e desembarque de aplicativo. Aham. Mas só que assim, ó... Conheço o Inter da Semana aqui. Nenhum clássico tem o que vocês têm, que é um verbo. Vocês têm um verbo próprio, que é o grenalizar, pro clássico de vocês. Então acho que isso... Que serve para qualquer coisa, não só pro clássico, né? Exatamente. Ele não vai abrir para mim? Não, ele abre, daqui a pouco ele abre. Normalmente o pessoal abre, tá mais esperto. Tu já veio aqui antes? Várias vezes, toda semana. Toda semana? Praticamente toda semana eu trago alguém na Prosecco. Normalmente é mais rápido. Hoje ele não tá afim de abrir pra mim a porteira. É que depende de quem é que tá. Tem uns que são mais espertos. Batalha mais esperta de todos. Preciso de buzina? Preciso de buzina. Aqui, né? Isso, aqui mesmo. Feito então. Tenha um bom Muito dia aí pra obrigada, ti. Daniel. Uma Bom ótima dia, boa semana. semana. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom o YouTube? Obrigado, valeu. Eu tenho pena. Eu tenho pena dos colegas dessa mulher, tia. Eu tenho pena das pessoas que convivem com essa mulher, tia. Que energia. E ela vem falar de energia ruim no final, dando exemplo de como se ela tivesse... Vem falar como se tivesse energia positiva. Uma das pessoas com a energia mais negativa que eu já carreguei na minha vida. Essa pessoa aqui. Que eu trouxe pra cá. E sem contar que é arrogante pra caralho, sabe? Feito meu desabafo. Bora buscar a Ana na Lima pra levar pra André Belo. 1h da tarde. Aqui na Prosergues. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu adoro. Eu não vou me cansar de mostrar isso aqui. Que pra mim é uma região, na minha opinião, maravilhosa de Porto Alegre, que é o Largo dos Açorianos, né? Aqui à direita o monumento aos açorianos, aqueles que colonizaram, povoaram, ou qualquer coisa que o valha Porto Alegre, né? Tem toda essa região aqui maravilhosa, ali na frente tem um viaduto, que agora esqueci o nome, viaduto dos Açorianos, exatamente. À esquerda tem o Lago dos Açorianos e tem a pontezinha velha dos Açorianos. Enfim, quem é de Porto Alegre sabe exatamente onde estou. E quem não for de Porto Alegre, um dia visitar Porto Alegre, venham conhecer essa região aqui do Centro Histórico, que é maravilhosa. Pronto, diz no aplicativo. Nome pronto. O que será que me aguarda, tio? O que será que me aguarda? A dele, 200, lado esquerdo. Deve ser da firma, né? 3. São 3. São 3. São 3. Tarde é pronto. Agora eu entendi o nome. Pronto, Soluções de Segurança. O cara fica pensando o que vai embarcar, né? Tudo bom, amigo? Tudo. Vamos aonde? No CIE, né? Teatro do CIE, não? Tô errado. Qual é o código, por favor? 972. 72. Dom Pedro 561, né? Isso aí. Não é no Teatro CIE? Não, não é o teatro. O teatro é bem depois. Tá, então eu errei por 3. Vamos lá então, vamos dar. Esse aqui?
Feito, Bruno. Obrigada. Uma boa bom tarde trabalho. pra ti também. Uma ótima semana. Tchau, tchau. A moça veio trabalhando de lá até aqui. Eu acho que agora vai dar uma parada, né? São 2h19 aqui na Lona Pinheiro. A moça trabalha. Eu acho que é uma administradora de condomínio, né? Pelos papos. Veio trabalhando a viagem inteira, falando com o chefe, falando com os porteiros, falando com os clientes, falando com os colegas. Pra gente boa ela. Tomando cuidado, isso eu acho legal, sabe? Quando o pessoal toma cuidado pra não atrapalhar. Eu falei, moça, fica tranquila, tá tudo certo, daqui ninguém não vai sair nada. Não, só que eu não queria te incomodar e tal, não sei o quê. Não tá me incomodando, tá tudo certo. Basta que tu tenha noção do que tu tá fazendo, porque sim, né? Esses pacos sem noção que entram no carro, ligam o telefone, ligam o WhatsApp, ligam o Instagram, e bababá, e bibi. E por vezes, mano, tu baixar o volume do rádio, porque tá atrapalhando. Esse sim, cara, vontade de parar, descer e mandar descer do carro. Quando o cara, né, se comporta direito, eu entendo, ela tá trabalhando, business comfort, inclusive, a corrida. Ela veio fazer uma visita aqui, peguei ela no escritório onde ela trabalha. Não tem como não fazer, tá tudo certo, eu entendo. Só tem essa noção, né? Tem essa noção. Fica a dica pra tu que tá me assistindo aí, passageiro, tá? Não tem problema que tu fale no WhatsApp, não tem problema que tu escute uma musiquinha, mas tenha noção do que tu tá fazendo, né? Não quero que tu peça, por favor, Daniel, posso abrir o WhatsApp? Não é isso que eu quero. Mas te comporte como uma pessoa civilizada. E não é difícil, né? Mas às vezes parece. Eu acho que agora parou de fato. Eu tava pensando agora, desde que eu iniciei o aplicativo, eu comecei a falar com vocês lá na casa da frente do Antônio, lá na frente da casa do Antônio. Demorou um pouquinho pra tocar ali, na verdade, daí veio os... tocou 8,90. Não, mas eu não vou buscar 4 km, vai tu te fuder. É a Lomba do Pinheiro, né? Local inóspito, longe da civilização. Não é essa palavra que eu queria dizer, mas enfim. Não é denso, né? Não é densamente povoado. Então acontece isso. O motorista sai correndo daqui. Quem mora na região vão tudo pro 24 pila para Oscar Pereira pegar aqui na rua Tocantins, aqui do lado. Bora! Agora tu veio valendo. 400 da Oscar Pereira é o cemitério, né? Cemitério São Miguel e Almas. Só para não passar batido. Enfim, eu achei que ia parar, mas o que eu queria comentar aqui, não para. Aqui tem um bando de loucos, que delícia, voltou tudo. Essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Abraço para Alex Amaral, mandou uma mensagem agora há pouco. Eu não perguntei que horas que ele começou, mas imagino que ele deve usar o poder das 4, né? Poder das 4. Abraço, Alan Naibert. Outro dia vai vir aqui gravar podcast, inclusive, já tá na lista e agendado. O Alex Amaral, então, abraço pro Alex Amaral, pro Alan também, por que não? O Alex mandou uma mensagem agora, 8 horas de trabalho e já tô com a meta batida, fazia tempo que não acontecia. Que delícia, esse é sinal que o movimento voltou valendo, como se não houvesse amanhã, né? Mas o que eu queria dizer, então, é a minha sensação sobre o dia de hoje, desde que eu demorou um pouquinho a primeira corrida, e depois que tocou a primeira corrida, este deslocamento agora foi o maior que eu fiz para buscar passageiro. Este agora, que eu estou buscando a Maria Helena, aqui em cima no número 540. E talvez esses 2-3 minutos que eu fiquei sem chamada foi o maior também do dia de hoje, né? Porque a cidade voltou ao normal. Bora abastecer então. Abasteci ainda hoje. E já está entrando aqui na reta final de autonomia, digamos assim. Larguei o último passageiro falador, por sinal, entrou falando. Saiu falando, mas gente boa ele. Estamos falando sobre a vida dos motoristas de aplicativo. Larguei ele no Medplex. E agora eu vou chegar aqui no Pegasus para abastecer. Vamos ver se permanece 599. Menos 10%, 5,40 a gasolina, 5,99 aqui, e depois menos 10% da abastece, vai dar 5,40, né? Ou aproximadamente isso. Tem um posto na Zona Norte que parece que está menor a gasolina, o valor do preço. 5,83, o posto Trapézio ali da Saturnino. Eu não tive lá para confirmar ainda, para conferir, na verdade, para abastecer, mas parece que lá está melhor o preço.
Fica a dica aí, pessoal que usa Abastece Aí, que tem desconto diamante da Uber. Tá valendo a pena, pelo menos no preço, né? Pelo menos no preço. Eu achei que era castigo. 15 minutos só aqui no Pegasus. Já abasteci, já revisei o pneu que tava suspeito outro dia ali e tal. E não tocou nem pra mandar merda. E eu pensei, tô de castigo, né? O estagiário tem disso às vezes, quando o cara fica... Desliga o X e é como se tivesse apertado o botão off. Não tô... Pelo menos a quantidade de X que tá vindo é enlouquecedora. É enlouquecedor, o X tá enlouquecedor. Eu fico pensando, o novato tá começando agora. Liga o aplicativo e o negócio não para de tocar. O cara se ilude, né? Acho que tá tudo maravilhoso. 12... Olha aí, ó. 12 pila pra buscar 8 minutos pra levar mais 15 pro centro. Única coisa boa é o destino. Porque é uma região de alta demanda, mas tá tudo errado. Nem num dia bom o cara consegue ter um minuto de sossego, né, tia? Antes mesmo falei que tava tocando como se não houvesse amanhã. Tá gostoso, na verdade. Tô com 200 pila já, 13h30 da tarde. Não dá pra reclamar. Ó, Shopping Moinhos buscar... Vou fazer isso aqui só para melhorar a região. A relação não tá boa, mesmo assim tá pagando 53 pila a hora, 3 pila o KM no X. 14,29 para buscar 6 minutos. Isso que me pega, sabe? Buscar 6 minutos aqui nessa região. Eu tô no Pegasus. Pegasus, para quem não sabe, fica de Ipiranga com São Francisco, bairro Santana. É dentro do limite do Edredom, digamos assim. E aqui não existe buscar não ter motorista disponível. Por que toca longe assim? Porque não tem ninguém aceitando essa corrida. Essa coisa tá boa, por sinal, pegar na Lauro de Oliveira e levar para Conceição. E não tem parada, essa coisa tá melhor que Comfort, na verdade. Se for analisar, 14 pila, vou rodar no total quantos quilômetros aqui? Dispensei a notificação, mas enfim, vai dar 3 quilômetros, eu acho. Tá dando 2,89 o quilômetro no Guigo, vai dar 4 quilômetros no total, nem isso. Pegar ali na Lauro de Oliveira, que é a Roda Americana, no bairro Rio Branco, para levar pro hospital, pro Shopping Moinhos de Vento, ali na Olavo Barreto Viana, número 36. Por que não tem ninguém daqui até ali? Ou tá todo mundo ocupado, ou os motoristas X que são Comfort estão com o X desligado, que é o meu caso, por exemplo, que eu trabalho 90%, 95% do tempo. Ou sei lá, mas qual é a outra alternativa, não sei. Deu uma cansadinha agora. Enfim, vamos ali então, peguei aqui a Silva Sul. E agora vamos... São Manuel, na verdade, esse trecho aqui, esse lado da Silva Só, depois de Ipiranga, é São Manuel. São Manuel que tem 4 trechos distintos, né? Tem este trecho aqui, tem o trecho das minhas costas, que é dentro do bairro Santana. Depois tem ali na lateral do Clínicas e do outro lado da Protásio Alves. Tudo é São Manuel, mas elas não têm conexão nenhuma. Cada trecho não tem conexão nenhuma com o outro. E se tu for olhar no mapa, é uma linha reta, porque sim, a rua São Manuel, ela é anterior à construção dessa aqui, que é a segunda perimetral. Não sei se vocês estão ligados. Já falei algumas vezes sobre isso. Essa sucessão de avenidas aqui, ó. Agora é Silva Só, no caso, né? Depois ali vira Mariante, depois vira Goethe. Para as minhas costas tem Princesa Isabel, José de Alencar, enfim. Isso aqui tudo é a segunda perimetral. Então, quando ela foi construída, sei lá quando, algum tempo já, que isso eu não sei mesmo, não pesquisei para falar para vocês, a rua São Manuel ela foi sobreposta por essa avenida nova, né? Só que ela existia nos dois lados, tanto da Protásio quanto da Ipiranga lá. Então, ela foi cortada, literalmente, por essa obra, e os trechos são descontínuos, né? Descontíguos, sei lá qual é a expressão correta, e hoje parece que não se conversam, né? De fato não se conversam, mas coisas da urbanização de uma cidade grande, né? 15 para as 4 da tarde. 7,70 o km, que delícia, né? Viagem de 600 metros por 10 pila. Pegar no banco de óleo e vou levar para
Praria Abreu Lima, cara, ali na frente. Deixa eu contar do meu último passageiro, uma senhora e um rapazinho adolescente, tem os seus lá, sei lá, 10, 12 anos de idade. Peguei eles lá no Hospital Moinhos, trouxe aqui pra Vila Ipiranga, onde estou agora. E ele entrou no carro, a primeira coisa, TikTok, fez a mãe dele abrir o TikTok. Daí ele já me seguiu, daí acho que não gostou do vídeo, porque ele rolou um vídeo, eu escutei minha voz, né? E depois já foi pra outras coisas. E tá tudo certo. Dá pra criança no meu conteúdo mesmo. E daí tá, ok, viagem tranquila, vim me arrastando pelas tranqueiras de Porto Alegre até que chegamos. Daí foram descer do carro e tal. Daí, deixa eu te dar um adesivo e tal, né? E ele, que bom, muito legal, não sei o que, vou colar no meu quadriciclo. Adorei. Tem um quadriciclo e agora tá carimbado, estará carimbado pelo Diário de Vitor. Pegar o Vitor aqui no banco de olhos para levar ali para Areu. Engenheiro Ari, como é que é o nome? Eu nunca consigo falar o nome direito. Nem apareceu aqui, de tão grande que é o nome da rua. Ari de Abreu Lima, é isso aí. Que é ali na frente, ali, ó. Pegar na volta do boa e vou seguir 600 metros. 10 pila, podia ser mais, podia ser 20, né? Mas tá tudo certo. 5h22. Parou. Eu parei pela primeira vez na minha vida aqui nesse posto. Vocês reconhecem esse posto aqui? Esse aqui é o posto BR que tem na Nilo Peçanha. Logo em seguida, depois da Unicinos, onde tem o mall, tem o restaurante NB e tal. E eu dei conta quando eu parei aqui, que eu nunca tinha parado aqui, eu não sabia nem onde era o banheiro, tive que perguntar pros funcionários para me ajudar e tal. Enfim. E eu achando que ia chegar aqui, e larguei a última aqui na Unicinos, a última passageira. Que ia chegar aqui e escolher a corrida. Agora são 7h20 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. O mapa tá todo roxo. Deixa eu mostrar pra vocês. E já faz uns 10 minutos que eu tô aqui. E nem a merda do aplicativo me mandou. Será que parou? Porque hoje o dia inteiro foi, graças a Deus, uma corrida em cima da outra. Sem parar, literalmente. E por vezes escolhendo a melhor. Mas, apesar disso, os preços, eu tive que engolir algumas situações só pelo destino e por serem curtas, sabe? Corridas que eu estava acostumado a fazer 17, 20 reais, estavam pagando 12, estavam pagando 14. Mas o trânsito está bem leve hoje, por sinal, uma segunda-feira. Não peguei nenhuma tranqueira agora no final de tarde. Talvez a viagem mais demorada que eu fiz, proporcionalmente, foi uma viagem que eu peguei ali na Doutor Timóteo para levar para Lucas, na altura da Protásio, quase esquina com a Protásio. Eu subi a Marilã em vez da Quintino, era umas 6h30, 2 corridas atrás, por sinal. Daí ali dei uma trancadinha na Marilã, mas nada de extraordinário também. Então daí facilitou, né? Por isso talvez que o preço estivesse mais baixo, porque as corridas são mais rápidas. Enfim, aquele papinho furado de sempre. Minha meta tá quase, encaminhada já. Mas é provável que eu tenha que ligar X daqui pra frente, né? Vamos ver o que vai tocar de X. Agora, ligar X vai... já tocou uma Comfort antes disso, São Guilherme. 230, pagando 15 pila, não vou. A relação tá até ok, mas aí a São Guilherme eu vou chegar lá, né? Vai ser difícil pegar uma corrida conectada na sequência. Bem que tem PUC, né? Tem que começar a me ligar nisso. Voltou a PUC, aliás, eu acho que voltou a PUC, a URGS com certeza. Eu já vi uns bichos pintados hoje, inclusive, lá na Redenção. Então agora a partir de agora, principalmente, 7h30 até 10, 11 horas da noite, 15 pila pro aeroporto, não vamos pro aeroporto. E ainda mais 15 pila. Da onde que era essa corrida? Deixa eu ver. Pegar a Furriel até o aeroporto, ser rápida, na verdade, só linha reta, né? Nada, é pouco, né? Vamos combinar. 20 pilas pra agronomia. $13 pila para Bom Jesus, Rua T, 20 para rodoviária, nem pensar.
X sempre tem, né? É impressionante. LHX que vem um monte de... Ó, agora uma Comfort aqui, 12 pila, é disso que eu tô falando, é uma coisa que pagaria fácil. Pagaria 17, 18 reais aqui. Pra buscar em Guatemi e levar pra Alberto Pasqualini, também não vou essa hora. Jardim Itu, essa hora o pessoal chega lá e não sai mais. 30 pila pra Bento, 4,950, mas deve ter parada. 4,950 é na altura da PUC, ó. Eu tava falando antes sobre 44 minutos, com certeza tem parada. Aceitei, mas para cancelar, com certeza. Duas paradas intermediárias. Enfim, 30 para 44 minutos. 30 reais para 44 minutos. Só tava bom o quilômetro, tava dando 15 quilômetros para 30 pila. Mas 44 minutos essa hora para 30 pila, não. Agora tem que fazer rapidinho. Meu objetivo é daqui em direção ao centro histórico. Tô aqui no Nilo Peçanha, né? Deslocalizado, né? Bairro aqui é Três Figueiras. Então daqui do Guatemi pro centro. Nada mais. Agora deram pra isso. Os postos tudo cobrar taxa pra vender cigarro, sabe? E não sem avisar. Viciado. Botou errado aí. Tinha uma plaquinha ali do lado do caixa. Ai, mas tá ali esse aqui. Vai se fuder. Que antipatia, sabe? Outro dia alguém falou que eles fazem isso porque loja de conveniência, em geral, comerciante não ganha nada com cigarro. E eu com isso, né? Tô aqui na Ípica, 5 para as 9 da noite, aqui no posto BR Mania, que tem bem em frente a Posto dos Amigos, se eu não me engano é o nome desse posto aqui, não foi eu que dei. Bem em frente, eu esqueci o nome desse loteamento que tem aqui. Como é que é o nome? Urubatã. Aqui foi meu destino, minha origem de muitas corridas enquanto morava na Ípica. Enfim, eu tive uma sequência lá no Travesseiro, né, de 2, 3 cancelamentos por não aparecer. A coisa de 1 hora atrás, mais ou menos. Foram 2. O último foi na Panvel da Casimiro ali, bem no meio da Bela Vista. Eu fiquei putaço, sabe? Eu tava do lado quando eu recebi a corrida. Daí provavelmente o passageiro podia estar pagando a conta, ou qualquer coisa parecida. Eu demorei, sei lá, 30 segundos para chegar no carro. Eu cheguei lá, aquela mensagem, me espera 1 minuto, por favor. Deu 2 e ela não apareceu. Eu cancelei, tocou 47 reais pra Restingas. Vamos saber uma coisa. Vambora, até porque eu tô cansado pra caralho. E é só o primeiro dia de março, literalmente. Útil, né? Hoje é 2. E daí eu vim pra cá com a esperança que chegasse aqui e tocasse pra... Direcionei pro bar, mas agora já tô off, vou vazio, porque me irritei com a guria, que não tem nada a ver com isso também. Atendente de loja de conveniência, não. Eu não me irritei com ela, me irritei com a situação. Fui pagar o cigarro, tinha quase R$1 de acréscimo. Eu disse, opa, estamos cobrando taxa agora, porque isso aqui não cobrava. Eu já sei aqueles que cobram, nem vou mais. Pra não ter esse estresse, sabe? Porque agora é lei federal. Como assim lei federal? Daí tinha uma plaquinha, né? Realmente tinha uma plaquinha ali dizendo, então. Moço, pelo menos vocês têm que avisar, né? Quer cobrar taxa, cobre, não tem problema. Mas avisa, eu concordo, se pago, se não pago. E tava ali a placa avisando, eu que não vi. Mas enfim, é uma situação de mercado e cada um na sua, né? Eu acho um absurdo. Duvido que loja de cigarro, loja que o mercado não lucre com cigarro. Tudo bem, a ideia é trazer o cara para comprar cigarro, daí já compra um chiclete, um isqueiro. É a política do posto sim, por exemplo, né? Não existe tu chegar no caixa pedindo alguma coisa e o atendente não te oferecer outra. Política. Gestão de... Dito isso, faltou 40 pilas e eu vou para casa descansar. Tô cansado valendo. Mas eu gostei do dia de hoje, sabe? Foi eu que joguei a toalha agora na última reta, sabe? Faltou a gasolina, exatamente isso. Tô chegando na última reta para bater, para receber a bandeirada. Acabou a gasolina. Não a do Moisés, a minha, literalmente.
Então bora descansar. Tem 2 vídeos para subir agora, que eu gravei mais cedo com o Antônio Aires. E esse vídeo aqui, né, que eu vou finalizar logo em seguida no próximo... Nesse take mesmo aqui, já em seguida. A propósito, amanhã não vai ter vlog, amanhã tem 15º episódio do podcast Sem Pauta Sem Vergonha. Amanhã é com Diego Vargas, o vulgo noturno, segundo palavras dele. Noturno, né, do Instagram. Muitos de vocês devem conhecer. E se por acaso tu não conhece ainda, fica a dica. Acesse lá o Insta, ele não faz conteúdo pro YouTube. E é bem legal, eu gosto de ver o conteúdo do Diego. Ele é um cara focado, um cara centrado, assim, só trabalha na noite. Ele é irritadão como eu também. E foi bem legal a nossa conversa. A gente teve na semana passada, naquele dia que eu dei um bandão pela GPA. E foi bem bacana, espero que tu goste. Então amanhã não vai ter vlog. E às 19 horas aqui cansaço. Eu não tô mais conseguindo raciocinar. É às 19 horas então, o 15º episódio do podcast Sem Pauta Sem Vergonha. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não foram, faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E o comentário para te deixar... E a hashtag para te deixar no comentário aí, eu tenho certeza que chegou até o final desse vídeo, é hashtag Março voltou. Que coisa horrorosa. Não, Março voltou não. A demanda voltou. Hashtag a demanda voltou. Deixa lá que eu vou saber que tu chegou até o final desse vídeo. Fui.